Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta quarta-feira, dia 14 de maio. Veja os nossos destaques. Vereadores realizam a quarta reunião da Comissão Especial de Inquérito que apura as invasões a propriedades públicas e privadas da capital potiguar. Vereadores de Natal aprovam um projeto de lei que trata da política municipal de turismo. Secretaria Estadual de Saúde anuncia a abertura de 30 novos leitos de UTI. Esporotricose, conhecida também como doença do jardineiro, tem aumento de mais de 50% nos últimos 3 anos. E aqui no estúdio a gente segue falando sobre a esporotricose com a infectologista e professora da UFRN, Andréa Neri. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. Os vereadores da Comissão Especial de Inquérito, a CEI, sobre as invasões a estabelecimentos privados e imóveis públicos de Natal, voltaram a se reunir nesta tarde. Os parlamentares ouviram os depoimentos de 2 convidados. A quarta reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada para discutir as invasões a propriedades públicas e privadas da cidade, teve a presença do secretário de Finanças do município, Marcelo Oliveira. A sabatina foi iniciada com o vereador Daniel Valença o questionando sobre a implementação do IPTU progressivo, que mesmo previsto no plano diretor, ainda não vem sendo aplicado. Quem não ocupa e transforma essas áreas em áreas de especulação para lucrar em cima do conjunto da cidade, deve arcar com mais tributos em função disso. Acontece que quando veio aqui a secretária da SEARP, ela colocou a responsabilidade disso na CEMURB. Quando veio o secretário da CEMURB, ele colocou no de Finanças. Quando veio o de Finanças, ele disse que, bom, o IPTU está previsto na normativa municipal, mas nunca foi colocado em prática. Ou seja, o plano diretor de Natal, desde 94, prevê IPTU progressivo e nem Carlos Eduardo, nem Álvaro Dias, nem Paulinho Freire, ninguém teve uma ação para colocá-lo em prática. Ele não é uma medida para meramente aumentar a arrecadação. Ele é uma medida extrafiscal, como se conhece na doutrina tributária, que é com a finalidade de regular o uso do solo. Você identificar áreas, imóveis que estão sem o uso apropriado, né? Sem cumprir a sua função, e você começar a agir no sentido de fazer com que o proprietário passe a dar uma destinação. É uma pauta transversal, que envolve diversas secretarias, né, apenas operacionalizado pela Secretaria de Finanças, mas no sentido de fazer um planejamento urbano com essa ferramenta de IPTU progressivo. De acordo com o secretário, 14.103 contribuintes estão inscritos na dívida ativa de IPTU do município de Natal. Essas pessoas são proprietárias de 29.670 imóveis. O questionamento foi da vereadora Camila Araújo. É um dado que me chamou bastante atenção, né? O número expressivo de imóveis que estão na dívida ativa daqui do município de Natal e também o valor, né, somado dessa dívida na casa dos bilhões para o IPTU e para a taxa de lixo na casa dos milhões. Então são recursos que fazem falta para o município de Natal. Esses números representam um montante do que está inscrito e o que a gente está indo buscar. O nosso trabalho é justamente, junto com a Procuradoria, cobrar esses valores. E o Refis ele vem justamente atender a esse anseio. O vereador Matheus Faustino trouxe uma série de questionamentos sobre o impacto financeiro sofrido pelo município diante das invasões a propriedades públicas e privadas. Um deles sobre a dificuldade de quitação da dívida quando o imóvel é invadido. Se um movimento, vamos levar em consideração que está invadindo realmente um imóvel com 5 anos de IPTU atrasado, quais as condições de incentivo o proprietário vai ter de negociar essa dívida se tem um bando de revolucionário invadindo o imóvel dele? Nenhuma. E para além disso ainda, perguntei também ao secretário de Finanças se em algum momento, já que eles querem fazer seguir a lei, se em algum momento houve algum tipo de mutirão desses próprios movimentos sociais de pegar esses imóveis e tentar negociar o IPTU para ficar para eles. Eu entendi o questionamento dele no sentido de que se você tem um imóvel que está ali e foi ocupado, você já recua. Não vou regularizar porque vai haver uma disputa, será que eu vou perder o imóvel, será que eu não vou? Então a pessoa não vai regularizar. Então é óbvio que se você está com um imóvel ali e tem um débito e ele não foi invadido, vamos dizer assim, ele está disponível para uso, é muito mais fácil a pessoa vir e se regularizar. Foi nesse sentido que eu respondi. Em relação aos custos, né, que ele falou também,
quando há uma invasão ou de uma área pública, os serviços urbanos ali ao redor vão ter que funcionar dobrado, né? Você vai ter que ter mais limpeza, você vai ter que ter mais segurança pública e isso termina tendo um impacto nos cofres do município. O vereador subtenente Eliabe questionou o secretário sobre o que caracteriza juridicamente o estado de abandono de um imóvel. Primeiro porque um dos argumentos dos invasores é de que eles invadem propriedades que não cumprem com sua função social. Entretanto, não é o invasor, não é os movimentos sociais que vai tipificar que aquele imóvel ele não tem função social. Quem vai realmente estabelecer isso é o poder público. A reunião também teve a presença do delegado da Polícia Civil, Marcos Vinícius. Segundo ele, de 2018 para cá foram registradas 26 ocorrências de invasões em estabelecimentos comerciais, industriais e agrícolas da capital potiguar. Nós vemos que, pelos dados que nós temos no nosso registro, no nosso banco de dados, nós temos 26 ocorrências de 2018 até agora. Ou seja, nesses últimos 7 anos, nós temos 26 ocorrências aqui em Natal. Desses 26, nós temos 3 bairros que nos afetam mais. Quer dizer, 18 dessas 26, representa quase 70%, ocorreram em Cidade Alta, Alecrim e Tirol. Então, as delegacias que trabalham nessas áreas, elas fazem um trabalho de monitoramento, de acompanhamento e quando o caso eventualmente vem a acontecer, instaura-se inquérito policial para apurar aquele fato delituoso, né? Então, esse é o trabalho que é feito pela Polícia Civil. Ainda na CEI foi aprovado um requerimento com a finalidade de apurar supostas ocupações irregulares a terrenos públicos que, de acordo com a vereadora Brisa Braque, ocorrem na orla de Ponta Negra. A própria Prefeitura, através da CEMURB, identificou 22 ocupações irregulares que invadem propriedades públicas em Ponta Negra, entre a área do calçadão e, de fato, onde se iniciam as propriedades privadas. Então, estou sugerindo que esta CEI, ao invés de bater na mesma tecla da questão da perseguição aos movimentos sociais, convoque também esses empresários, esses proprietários que estão invadindo o terreno público na orla de Ponta Negra. Também nesta tarde houve reunião da Comissão de Finanças. Os vereadores apreciaram 16 projetos de lei. Uma das matérias aprovadas na Comissão de Finanças desta quarta dispõe sobre a proibição da contratação de show aberto ao público infanto-juvenil que envolva durante a apresentação apologia ao crime organizado, uso de drogas e práticas delituosas. A proposta é do vereador subtenente Eliabe. É mais um mecanismo de proteção às nossas crianças e os nossos adolescentes. E também de respeito com os pagadores de impostos. Não é justo, não é razoável que o cidadão que paga seus impostos, esse dinheiro seja utilizado para iniciativas desse tipo, que faça apologia ao crime, como você falou, a questão das drogas, apologia às facções criminosas. Afinal de contas, apologia ao crime é crime. Então, o projeto ele tem esse objetivo. Nós agora vamos acompanhar para que ele esteja brevemente sendo votado em plenário. Outro projeto aprovado na Comissão de Finanças institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do município de Natal. A matéria de autoria do chefe do Executivo Municipal dispõe sobre normas complementares para as contratações das PPPs. Esse é um dos projetos mais importantes nessa legislatura para a Casa Legislativa Municipal e para a atual gestão. É um projeto que vai agregar o poder público, trazendo a iniciativa privada para perto, para fazer parcerias públicos-privadas, para poder fazer investimento e melhorar os atendimentos nos hospitais, nas praças públicas, nas escolas municipais. Então, esse novo projeto é um projeto mais dinâmico, é um projeto mais flexível e um projeto mais agregador em relação ao projeto que existia. Também foi aprovado o projeto do vereador Eribaldo Medeiros, que altera a nomenclatura da Guarda Municipal de Natal para a Polícia Municipal de Natal. A relatoria foi do vereador subtenente Eliabe. O projeto de autoria do vereador Eribaldo ele vai ao encontro do que já foi decidido pelo STF. O STF reconheceu o poder de polícia das guardas municipais para efetuar o policiamento ostensivo, o patrulhamento urbano, de modo que o projeto ele vai se adequar a esse acórdão, a essa decisão do STF. Pela manhã, 2 vetos do Poder Executivo e 5 matérias em primeira discussão foram votadas na sessão ordinária.
Entre os projetos aprovados pelos parlamentares está o que dispõe sobre a realização de cursos de reciclagem e monitoramento das condições física e mental de condutores de transporte escolar, coletivo e universitário de Natal. A matéria é de autoria do vereador Luciano Nascimento. Muito feliz, mais um projeto de lei neste ano, de autoria do nosso mandato, aprovado agora em primeira discussão e amanhã em segunda, e depois vai para a sanção do prefeito. Mas a gente precisa cada vez mais trazer melhorias e condições para esses condutores que levam nossas crianças, alunos universitários, à educação. A gente precisa sempre estar com cursos para reciclar, monitorar a questão da saúde mental e física desses condutores. Tem que ser de todos os servidores, mas a gente está com esse projeto de lei para cuidar desses condutores que levam nossas crianças para as escolas, os universitários, na educação da cidade de Natal. Então, mais um projeto de lei em direção à educação da cidade de Natal, se preocupando com os servidores e a saúde mental desses condutores dos alunos municipais e universitários. Outro projeto aprovado em primeira discussão trata da política municipal de turismo de Natal. A matéria é de autoria do vereador Aldo Clemente. O Observatório do Turismo, nós estamos alterando uma lei já existente aqui em Natal, mas que esse observatório ele vai exatamente tratar, colher os dados e vai ajudar a identificar quais são o que estão chegando em Natal, quais são os turistas, faixa etária, a renda per capita, quais são as hospedagens, onde é que eles se hospedam mais, se é em Ponta Negra, se é na área urbana de Natal, qual é o litoral, o que é que eles gostaram mais de Natal. Então isso vai dar um norte aí e ajudar também a capitanear e a capilarizar mais o turismo, que é onde se gera toda a indústria de Natal, emprego, renda, isso é muito importante. A Câmara Municipal de Natal anulou o título de cidadão natalense concedido ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi publicada no Diário Oficial do município desta quarta-feira e atende a uma decisão judicial da 5ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Natal. A vereadora Samanda Alves, do PT, foi a autora da ação, ingressando com um mandado de segurança sob a alegação de não ter tido acesso às vistas, que é o tempo extra para análise de um projeto antes da votação realizada na Comissão de Educação. Desta forma, o decreto do dia 14 de abril deste ano, que oficializava a homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, foi revogado. E a seguir, Secretaria Estadual de Saúde anuncia a contratação de novos leitos de UTI aqui no estado. Nós voltamos já já. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Tumor do sistema nervoso central. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Desequilíbrio no andar, convulsões e dor de cabeça persistente? Procure um médico. Casa Durval Paiva. Diagnóstico precoce para vencer. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou nesta quarta que vai contratar novos leitos na rede privada e pública, inclusive leitos de UTI. Simone Silva conversou com o secretário estadual de Saúde e tem mais informações. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou a abertura de novos leitos de UTI no estado. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o titular da pasta, Alexandre Mota. Secretário, o que motivou a abertura desses novos leitos? Nós estamos com uma grande quantidade de pacientes esperando vagas em leitos de UTI. Essa tem a ver com a sazonalidade desse período, que estimamos que vá até junho, pelo aumento de doenças respiratórias. Então, isso já é esperado, já ocorre todo ano. E como coincidiu de um período que nós já estávamos com leitos represados, isso tornou uma situação de gravidade que nós tomamos a iniciativa, orientado pela governadora, de buscar a solução mais rápida e mais urgente. A solução mais rápida e inicial é a contratação de 10 leitos privados na rede privada, podendo estender até 20 leitos no total. Isso já foi feito com o Hospital Rio Grande, a gente já vai colocar esses 10 leitos dentro do nosso sistema de regulação a partir de hoje. Concomitante a isso, também resolvemos reabrir os leitos de UTI que haviam no Giseu da Trigueiro na época do Covid, que tinham sido desativados com o fim da pandemia.
Então, essa unidade ela está lá, está passando por uma revisão da parte elétrica, que a gente estima que, ao término da semana que vem, os leitos já possam estar disponibilizados, porque a equipe humana de trabalhadores já foi também convocada através de contratos temporários. Associado a isso, nós resolvemos abrir os leitos de UTI da região oeste no Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher, ele tinha a estrutura montada, já tinha uma previsão de abertura por volta de junho de diversos serviços a mais, e nós antecipamos isso e vamos abrir 10 leitos na região oeste. Então, a quantidade de pacientes represados aqui na região metropolitana é por volta de 100, na região oeste por volta de 30 pacientes. Com isso, a gente crê que vai desafogar e, obviamente, associado à gestão de fluxo. Nós vamos criar as condições para que os pacientes que, eventualmente, já não precisem mais de UTI possam ir para as enfermarias, abrindo vagas e também cogitando a possibilidade de outras medidas, como, por exemplo, mas isso ainda não está acertado, da possibilidade de suspensão de cirurgias eletivas que precisem de leitos de retaguarda de UTI. Com isso, a gente pode, nesse momento de crise, resolver a crise e, a partir do momento de estacionamento do problema, a gente desativar esses leitos contratados e, eventualmente, dependendo da necessidade, os do Giseuda. Os de Mossoró não, eles serão mantidos. Então, no total, são 30 leitos em Natal, e Mossoró, e também há a perspectiva de parte deles permanecer na rede. Seguramente. Os de Mossoró seguramente vão permanecer na rede, porque já havia a previsão da sua instalação. Os de Natal contratados, a depender do fluxo, a depender da necessidade, a gente mantém ou não. E os do Giseuda Trigueiro, a depender da nossa quantidade da nossa necessidade a partir de agora. Então, só para ficar claro para a população, quando esses leitos efetivamente vão estar funcionando, os 30 no total? Os leitos privados, a partir de hoje, os leitos contratados. Os leitos do Giseuda Trigueiro, a gente estima que ao final da próxima semana, quando o serviço de rede elétrica e de readequação dos equipamentos estiverem prontos. Até porque o pessoal também já está sendo demandado. E os de Mossoró, a gente estima a inauguração na quarta-feira que vem, dia 21. Além dos leitos, da abertura desses leitos, foi necessário também chamar um pessoal de retaguarda, uma equipe de saúde para atuar especificamente nesses novos leitos abertos. Sim, seguramente. A parte de Mossoró no Hospital da Mulher foi através de requisição, a gente já startou isso. As equipes já estão sendo formadas. Aqui em Natal, no Giseuda Trigueiro, nós tínhamos já uma reserva de médicos disponíveis e nós temos um processo de contratação temporária, também já startado, que a gente estima que esteja pronto até o final da próxima semana. Muito obrigada, secretário. Eu conversei com o titular da Secretaria Estadual de Saúde, Alexandre Mota, sobre a abertura de 30 novos leitos de UTI em Natal e Mossoró. Uma medida muito necessária que podia ter vindo até antes. A gente lembra aqui que na última segunda-feira, uma mulher de 55 anos morreu na UPA de Parnamirim após passar 4 dias numa situação de urgência e emergência, aguardando um leito de UTI, o que não aconteceu. E a gente sabe que aqui no estado o número de pacientes aguardando leitos de internação, principalmente de UTI, supera a quantidade de vagas disponíveis. Mas a gente fica aqui realmente que isso se concretize a partir da próxima semana. Profissionais que atuam em cerimonial público da Câmara Municipal de Natal participaram nesta quarta de um curso de autoconhecimento. O foco foi aperfeiçoar a inteligência emocional para lidar com as desafiadoras situações do dia a dia. A equipe de cerimonial e relações públicas da Câmara Municipal participou nesta quarta-feira de um curso voltado para o autoconhecimento e equilíbrio emocional, com o psicanalista Tiago Gonçalves. Um dos principais focos da capacitação foi oferecer ferramentas para a chamada resiliência emocional. Essa autoconsciência, como que a gente está por dentro. Às vezes a gente lida com tantas pessoas externamente, mas como que a gente está por dentro, porque a gente consegue ter um ambiente, muitas das vezes, emocional saudável, quando nossas emoções estão saudáveis. O especialista trouxe chaves para que os profissionais da Casa Legislativa lidem melhor com os desafios do dia a dia e as relações interpessoais. Existe uma técnica muito conhecida que é o DCD. Você precisa, tudo que vier na sua mente, você precisa duvidar,
criticar e determinar. Veio alguma informação que está ali disfuncional, está tentando tirar do equilíbrio, por que eu estou pensando nisso, por que eu estou sentindo isso? Então o primeiro passo é sempre duvidar, por que eu estou pensando nisso, por que eu estou sentindo isso? Logo após criticar aquela informação e determinar como eu vou reagir, o que eu vou fazer mediante aquilo que eu estou sentindo. Essa é uma prática assim, muito fácil, né? Aprendi com meu mentor, Dr. Augusto Cury, e eu queria passar para vocês. Sempre duvide, critique e determine tudo que vier na sua mente. Desafios que Raquel Vasconcelos conhece bem. Acredito que com o fato de você estar trabalhando em equipe constantemente, não há espaço para você pensar somente em si. Dentro do cerimonial, você tem que pensar na sua saúde e na saúde da outra pessoa, porque você está convivendo com aquela pessoa. Tem aquela questão de você ter paciência diariamente, compreender que, assim como você, as outras pessoas têm diversas individualidades, a partir das quais passam por outras situações. E eu acho que o trabalho em equipe, assim como as demandas do setor, faz com que essa experiência seja ainda mais transformadora. A chefe do cerimonial explica que tem investido na qualificação contínua da equipe, que precisa lidar diariamente com as demandas dos vereadores e do público interno e externo. Nós trabalhamos com 29 vereadores e com toda a população, com autoridades. Então, para a gente saber trabalhar com isso, primeiro também a gente precisa estar preparado, né? Trabalhar as nossas emoções, trabalhar o nosso interior para poder receber cada vez mais e melhor as pessoas. E este momento que a nossa equipe está fazendo, esse momento com o Dr. Tiago Gonçalves, tem sido de muito importante para o aperfeiçoamento da nossa equipe. E atenção, candidatos em processo de tirar a carteira de habilitação. O Detran abriu vagas para um mutirão de exame prático de direção veicular aqui em Natal, que acontece no fim desta semana. Hugo Fernandes tem as informações sobre como se inscrever. O mutirão de exames práticos de direção veicular promovido pelo Detran acontece nesta sexta-feira, dia 16 de maio, e no sábado, dia 17, das 8 da manhã até as 5 da tarde. O objetivo é atender os candidatos à CNH cujos processos estão prestes a vencer ainda neste mês de maio. A ação acontece na pista de testes localizada no bairro de Cidade da Esperança. Foram abertas 200 vagas para a categoria A, 400 para a categoria B e 60 para a categoria D. Os agendamentos já podem ser feitos no portal de serviços do Detran, portal.detran.rn.gov.br. O Detran orienta que os candidatos aproveitem essa oportunidade para concluir a última etapa do processo de habilitação, que é a aprovação justamente no exame prático. Só pode participar quem já foi aprovado nos exames médicos e psicológicos, além de também ter concluído todas as aulas. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta amarelo de acumulado de chuva para 27 cidades do litoral potiguar, incluindo a capital Natal. O aviso começou a valer na tarde desta quarta-feira e vai seguir até às 10 horas da manhã desta quinta-feira, dia 15. Segundo o INMET, a previsão é de chuvas com volume entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. E no próximo sábado tem mais uma corrida de rua aqui em Natal, que vai alterar o trânsito. É o Circuito Sesc de Corrida. A Secretaria de Trânsito de Natal definiu uma operação de trânsito para a cobertura desse evento. Tarsila Costa. A etapa natal do 6º Circuito Sesc de Corridas, programada para sábado 17 a partir das 14 horas, contará com operação de trânsito pensada para garantir a segurança dos atletas e minimizar o impacto no tráfego de veículos na região. O evento, que tem como ponto de partida a Arena das Dunas, deve mobilizar centenas de corredores e afetar temporariamente o tráfego de diversas vias da cidade. Os motoristas que transitarem pela área devem estar atentos ao percurso da corrida, que inclui a Rua Projetada, Avenida Lima e Silva, Avenida Norton Chaves, Marginal da BR-101, Anel Viário do Campus da UFRN, Setor 2, Escola de Música e Túnel da UFRN. O retorno ocorrerá nas proximidades da Escola de Música, com o evento seguindo até a Marginal da BR-101 no sentido Natal-Parnamirim e finalizando na Rua Projetada, com chegada na Arena das Dunas. A previsão é de que as vias bloqueadas sejam liberadas a partir das 8 horas da noite. Durante esse período, os motoristas poderão utilizar como alternativas a Rua Jaguarari e as avenidas Amintas Barros e Salgado Filho. E você vai ver a seguir: o crescimento de casos de esporotricose em gatos e humanos preocupa a autoridade
autoridades de saúde e especialistas. 78% dos casos da doença, que é causada por um fungo, estão concentrados na Grande Natal. A gente confere depois do intervalo uma reportagem especial e uma entrevista com a infectologista doutora Andréa Neri. Não saia daí que nós voltamos em instantes. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Tumor do sistema nervoso central. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Desequilíbrio no andar, convulsões e dor de cabeça persistente. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Diagnóstico precoce para vencer. Você já ouviu falar em esporotricose? É uma doença causada por um fungo que afeta gatos e pode ser transmitida para humanos. Nos últimos 2 anos, houve um crescimento de registros da doença aqui na Grande Natal, o que preocupa as autoridades da saúde pública. Moradora do bairro de Lagoa Nova, Maria da Paz sempre teve paixão por gatos e chegou a criar 42 animais. Há 5 meses, começou a perceber feridas nas mãos e braços. Alguns dias depois veio o diagnóstico, esporotricose. Eu senti um carocinho, né? Eu vi pensando que era uma ferradura de alguma coisa, um bicho mordeu. Aí eu fui, catuquei, né? Mas depois vi que não resolvia nada. Aí eu também não tomei remédio, nada. Aí depois eu vi que o negócio foi aumentando, quando estourou, aí eu fui, ele foi subindo no meu braço. Aí eu fui para infectologista. Aí ela falou que era esporotricose. Aí ela perguntou se eu criava gato, eu disse que criava, ela disse, então é esporotricose. A doença foi transmitida pelos animais que ela cuidava. Hoje, curada, a Maria da Paz convive com as cicatrizes no corpo e a dor de ter perdido seus bichinhos. Tem minha filha que tava, o mais pior era um que estava aqui nele, era todo. E assim, teve uma que morreu, que até bicho tinha no pé dela. O zoonose levou, aí eles vêm, a gente chama o zoonose, eles fazem a coleta, né? Que eles, na feridinha, eles trazem uns produtos lá e ele leva para o laboratório. Aí eles dizem, olha, eu vou levar, aí se der positivo, hoje mesmo a gente ainda vem buscar. O homem não contou a história. Eles levaram, quando foi de tarde, ele já veio buscar que deu positivo. Eles sacrificam lá, eles não criam, eles sacrificam. Eles cuidam de mim. Aí quando eles também tiraram a foto do meu braço, quando estava bem, aí eles tiraram a foto também, levaram o povo dos zoonoses. Aí disseram, a gente vai cuidar da senhora, a gente vai ter que levar, a senhora vai ter que deixar. A esporotricose é uma doença causada por um fungo que afeta tanto humanos quanto animais. Ela se espalha por meio de arranhões, mordidas ou contato com feridas infectadas. Nos humanos, a doença se manifesta com lesões na pele que começam com pequenos caroços e podem virar feridas. Nos animais, os sintomas incluem feridas que não cicatrizam, principalmente nas patas e focinhos. A esporotricose é uma doença fúngica, um fungo que acomete tanto os animais como acomete as pessoas. E, inicialmente, ela foi diagnosticada nas pessoas que lidam com jardim e foi dita como doença do jardineiro, porque as pessoas se contaminavam ali nas plantas, na vegetação, na roseira. Então, justamente, o diagnóstico inicial foi baseado nessas pessoas, nesses trabalhadores. Como é um fungo que está ali no ambiente, está em matéria orgânica, nas vegetações, e o gato ele tem o hábito de arranhar as coisas. E quando ele arranha, consequentemente, ele coloca o fungo ali no que a gente chama de leito ungueal, que é entre os distos, entre as unhas. E aí, quando ele ocorre uma briga com outro gato, ou então, porventura, ele arranha uma pessoa, aí existe a possibilidade, se o gato tiver contaminado na mãozinha dele, de ocorrer essa contaminação nesse outro indivíduo. O diagnóstico é feito por exames clínicos e laboratoriais. O tratamento para humanos e animais é praticamente o mesmo e geralmente são bem-sucedidos. No entanto, existem casos onde alguns animais são sacrificados para evitar a disseminação.
Infelizmente, as pessoas acabam colocando o animal, vou dizer assim, em segundo plano, né, em detrimento do ser humano. Mas a esporotricose, tanto ela tem cura e tratamento no ser humano, como tem cura e tratamento também no animal. Não é necessário introduzir esse animal para entrega no Centro de Controle de Zoonose para ser feita eutanásia, ou também nas clínicas privadas, né? A pessoa pode, sim, tratar do animal, lógico, tem que ter todas as observações, orientações e cuidados dados pelo médico veterinário para que o tratamento ocorra a contento e que pessoas ou outro animal não venham a se contaminar. De acordo com a Unidade de Vigilância em Zoonoses, em Natal, as zonas norte e oeste são as que têm maior incidência da doença. De janeiro até abril desse ano, foram realizados 236 exames em animais suspeitos de esporotricose. Desses, 145 foram confirmados. Em clínicas particulares, o número de casos se torna menor devido à subnotificação. Mesmo sendo obrigadas a informar ao Centro de Zoonoses, a maioria das clínicas não seguem essa determinação. Outro motivo é a questão da falta de informações sobre a doença e a realização de campanhas informativas para a população. Nos últimos 3 anos, a gente tem observado um aumento aí de pelo menos 50% dos casos na nossa rotina, certo? Então, muitos animais que ficam na rua ou que vão para a rua, né, que acabam se contaminando, vem aumentando por conta disso. Então, porque as pessoas, além de não saberem, né, da doença, muitos não sabem, né, dessa doença, soltam seus animais e eles acabam se contaminando. Esses animais que normalmente ficam doentes e falecem em abrigos, em outros locais que não chegam nas clínicas, também não são diagnosticados e não são notificados. Então, fica, de fato, um número menor do que o número de animais doentes, né, e que precisam, de fato, de políticas públicas para aumentar o investimento em falar sobre esse assunto e para diminuir a quantidade de casos existentes aqui no Rio Grande do Norte. E a gente segue aqui falando sobre esse surto de esporotricose nos últimos anos aqui no Rio Grande do Norte com a médica infectologista e professora da UFRN, Andréia Neri. Seja muito bem-vinda, doutora, para conversar conosco sobre esse fungo, né? Uma questão muito séria de saúde animal e também pública. Olá, obrigada pelo convite para falar sobre esporotricose. Sim, uma doença que vem aumentando no estado do Rio Grande do Norte, especialmente entre felinos e, por conta disso, acometendo também os seres humanos. Esse fungo, né, porque é uma doença causada por um fungo, ele está presente assim realmente na natureza, ele é mais incidente, no caso, para a contaminação em gatos que estão em situação de rua, de vulnerabilidade, como é que é? Os gatos que pegam a doença geralmente pegam por contatos, arranhões, mordeduras, arranhaduras com outros gatos doentes, né? E gatos doentes geralmente estão principalmente em situação de rua. É claro que existem vários casos de gatos doentes que são gatos domiciliares, que são gatos que têm os seus respectivos tutores, né? Ao mesmo tempo, nós sabemos que a maior parte dos gatos que estão doentes geralmente são gatos em situações de rua, o que complica ainda mais a situação, porque na maioria dos casos são situações onde esses gatos não estão em tratamento, não foram vistos por um médico veterinário, né, e não estão recebendo o tratamento com um antifúngico, e isso mantém o ciclo de transmissão da doença, que é através da arranhadura, mordedura, lambedura para os seres humanos, dos gatos doentes com as lesões de esporotricose para os seres humanos. Para os seres humanos, né? Que realmente houve essa grande incidência também, assim, além da contaminação animal, já que é uma doença em que o gato, né, é o principal acometido e transmissor, mas também tem crescido o número de humanos infectados, né? Preocupante, né? Por conta dessa relação de cuidado, né, doutora? Gatos são, eu sempre falo, eu tenho gatos, né? E gatos são seres incríveis, né? São muito, muito sedutores e são criados pelos seres humanos há milênios, né? Então, eles fazem parte da família. E acaba que quando a gente vê um gatinho doente, a gente de alguma forma tem empatia por aquele ser e a gente quer cuidar daquele ser, né? Exatamente. E qual a gravidade dessa doença? Assim, como é que ela começa a se manifestar? O que é que ela afeta se não tratada? Tanto em seres humanos quanto em animais doentes, especialmente os gatos, não são apenas os gatos, mas outros também.
ela acontece principalmente através da presença de lesões no corpo, né? É uma micose causada por um fungo, é uma doença que afeta a pele e o tecido mais profundo, a pele e a parte mais profunda da pele, né? E causa feridas, lesões, nódulos, né, na região subcutânea, que acomete a pele, não apenas em gatos, mas também em pessoas. A principal forma de apresentação da doença, que é a forma clínica, acontece dessa forma. E aí esses nódulos, eles vão seguindo o trajeto linfático dos vasos linfáticos, né? E nos gatos também, geralmente acontece em face, orelha, corpo. E os gatos, eles têm o status imunológico, um mecanismo de defesa diferente dos seres humanos. Eles têm uma dificuldade de frear a evolução da doença. Então, geralmente, nesses animais, a doença, ela rapidamente progride do estágio leve para moderado, para grave, e pode disseminar para outros órgãos dentro do nosso corpo. Nos seres humanos, isso também pode acontecer nos seres humanos, mas é muito mais raro, porque os seres humanos têm a capacidade imunológica de reagir um pouco mais, né? Eu estou explicando de uma forma mais simples para que todo mundo entenda. E essa reação freia um pouco mais a disseminação da doença para outros órgãos mais graves e, consequentemente, na maior parte das vezes, a doença fica restrita à pele e ao tecido celular subcutâneo, que é a parte mais profunda da pele. No caso dos gatos, é uma doença curável, Sim. tratável, como é que é? Sim, a doença tem cura clínica, tem tratamento com antifúngico, e esse é o ponto mais importante. Porque uma vez que a gente tem o aumento do número de casos de esporotricose felina, isso invariavelmente vai refletir no aumento do número de casos de esporotricose humana, porque, como eu falei, é uma relação muito próxima milenial, né? Então, uma vez que tem gatos doentes, vai ter humanos doentes, e a gente estima que isso seja algo em torno de um humano doente para cada 4 a 5 gatos. Então, é muito maior a quantidade de gatos doentes. E a transmissão se dá pelos arranhões, pelas mordeduras, pelas lambeduras e pelo espirro do gato. A pessoa doente não passa a esporotricose para outra pessoa. Acho que isso é bem importante, porque muitas vezes a gente recebe... Não é uma doença contagiosa entre humanos, né? E mesmo que seja do felino para o humano, precisa haver um contato. Né? Não é só, a gente não vai pegar a esporotricose só por estar no mesmo ambiente, a não ser que sejam situações mais específicas e que são pontuais, mas a transmissão se dá dessa forma. Doutora, e no caso do tratamento, existe tratamento disponível no Sistema Único de Saúde? No caso, para os humanos, para os animais, não sei assim, porque a gente sabe que a política de saúde animal, até de controle animal, ainda é muito limitada. Sim, existe tratamento para os seres humanos. Acho que esse é o nó, né? Nós temos tratamento para os seres humanos, uma vez que esses seres humanos doentes sejam notificados por um formulário de solicitação de medicamentos antifúngicos pelo médico que atendeu essa pessoa doente. Então, a gente também não pode achar que esse medicamento vai estar disponível em qualquer unidade básica de saúde, a não ser nas unidades básicas que são referência para o tratamento da esporotricose. E aí os municípios de Natal e Parnamirim já se organizaram em relação a isso. Por exemplo, que é uma unidade de distribuição. Pode ser solicitado, mas mesmo assim não precisa que seja lá. Sim. Então, a própria unidade básica de saúde de referência atende uma pessoa doente, solicita a medicação e o Ministério da Saúde envia em poucos dias. Acho que isso é um ponto importante. É um tratamento prolongado? É um tratamento demorado, que dura no mínimo 3 a 6 meses. Então, é um tratamento longo, porque uma doença fúngica é diferente de uma doença bacteriana, onde o tratamento é de alguns dias. Para a doença fúngica, o tratamento de alguns dias geralmente não funciona. Então, a gente trata por mais tempo. E, em relação à sua pergunta para gatos, acho que esse é um ponto bem determinante, porque é a evolução e a progressão da esporotricose felina
que precisa de alguma forma de parcerias da saúde com políticas públicas para que a gente consiga ser efetivo no controle da esporotricose felina. A gente conseguindo controlar a esporotricose felina, isso invariavelmente vai controlar os casos humanos, porque é como eu falei, as pessoas doentes só ficaram doentes por algum contato, geralmente direto e eventualmente indireto com animais doentes. Exatamente. Doutora, e aqui na universidade, a senhora é professora da UFRN, como eu falei no início, a senhora está liderando um estudo sobre isso. Como é que está o desenvolvimento? O que é que se pretende desse estudo? Nós aprovamos recentemente um projeto em equipe do Grupo de Estudos e Ações em Saúde Única para enfrentamento da esporotricose no Rio Grande do Norte, considerando essa avaliação que fizemos do grupo. O grupo de trabalho de enfrentamento da esporotricose já existe no estado desde 2016 e nós estamos notificando esporotricose felina e humana desde 2017. Acho que isso é um ponto bastante importante, é um grupo muito efetivo no trabalho de enfrentamento. E essa observação de vai fazer 10 anos ano que vem desse grupo, né, essa observação fez com que nós notássemos que a doença está evoluindo e evoluindo rapidamente, especialmente pelas dificuldades de controle da esporotricose felina. E no caso daqui de Natal, chama a atenção? Chama atenção o número de casos, especialmente na região metropolitana, com certeza. E também chama atenção que a cada temporada a gente verifica casos em municípios onde não havia. Por exemplo, recentemente em Mossoró. Então, são pontos bastante importantes e isso fez com que nós escrevêssemos esse projeto em equipe para capacitação e aperfeiçoamento das estratégias de políticas que já existem de enfrentamento da esporotricose humana, felina, com possibilidades de estratégias para controle ambiental também. Realmente é muito importante, como a senhora falou, né, essa construção de políticas públicas que visem principalmente a questão da saúde, enfim, da população animal, né, que muitas vezes, quando se fala nessa questão de causa animal, se fala mais sobre controle de população, de ter que castrar, mas existem essas outras questões que afetam também a vida de todos, né, a vida em sociedade. Né? Afeta principalmente, no caso das pessoas doentes, a vida de mulheres doentes, né? Então, isso é um ponto muito importante, porque ainda que não seja uma doença que tenha um potencial grande de letalidade, não é uma doença que traz muita morbidade, a pessoa fica adoecida por meses, com lesões que doem por meses, com lesões geralmente em lugares que são... Amostra, né? Exatamente. Afasta do convívio social. Né, que dificulta as pessoas conseguirem trabalhar adequadamente. Então, temos pacientes que tiveram que ficar afastadas do trabalho por dificuldade na lida do dia a dia, né? Então, são mulheres em idade ativa, muitas vezes, e que precisam trabalhar e que têm suas famílias. E uma vez que uma mulher está doente, a gente sabe que a família inteira enfrenta muitas dificuldades, né? Então, esse é um ponto bastante importante, é o recorte de gênero do nosso trabalho. A esporotricose humana afeta aproximadamente 70% das mulheres. Existe algum tipo de pessoas? A gente falou aqui de tratamento, de que é curável, mas existe algum tipo de vacina, por exemplo... Tem a vacina antirrábica, nesse caso, tem algum... Não tem. Para fungo, não tem. Para essa doença, não. E uma pessoa pode pegar a esporotricose várias vezes. Esse é um ponto, porque 70% dos pacientes doentes são mulheres, e são mulheres que vão continuar cuidando de animais doentes. Sim. Que esse é um ponto importante. Então, quando a gente notou que esse era o nosso público principal, claro que não é o único, mas é o público principal, isso chamou muita atenção, porque, na verdade, esse público que tem empatia, que de alguma forma quer contribuir para a melhoria daquela situação do animal, esse público não vai deixar de resgatar animal e de cuidar dos animais, porque é um público que geralmente cuida, né, historicamente. Então, é o público que merece principal atenção. Tá bom, doutora. Muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos. Fica aí essas informações que a gente traz para o nosso telespectador, né, para ter a atenção também para quem cuida, né, cria gatos, tutor de gatos, para ter essa atenção com a saúde do animal, observar esses sinais, como a senhora bem colocou aqui, né, para tentar prevenir ou tratar o logo mais rápido possível em caso de surgimento de algum sintoma, de algum sinal. Sim, e a última coisa que eu ia dizer é que para as pessoas que resgatam animais, especialmente mulheres, que utilizem os equipamentos de proteção individual, máscara, óculos, blusas e calça, né, e que estejam sempre atentas a qualquer tipo de ferimento.
Tá bom. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Eu conversei aqui com a infectologista e professora da FRN, doutora Andréia Neri. E a você de casa, obrigada pela audiência. Esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também da nossa cidade. Tchau!